Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nosso trabalho. Solicita a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Amém. Quero aqui cumprimentar a todos que se fazem presente, os que nos acompanham pela internet, os colegas vereadores e vereadoras dessa casa, também a equipe de assessoria. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito que o vereador Maurício permaneça com a segunda secretaria interinamente. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e os funcionários da casa. Expediente do dia 25/4/2022. Ofício número 70/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes municipais do mês de março de 2022. Ofício número 73/2022 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 87/2022, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ordem do dia. Projeto de lei número 39/2022, que altera a lei número 3.638, de 1º de março de 2004. Indicações. Indicação número 99/2022, de autoria do edil professor Osmar, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que sejam realizadas melhorias com abertura de valetas dos dois lados da estrada, no trecho entre a vila de Felipe Schmidt e a ponte de divisa entre Canoinhas e Irinhópolis. São cerca de 400 metros de valetas. Também a construção de bueiros próximo ao casarão do antigo Josmar e em frente à casa da senhora Renata. Indicação número 100/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria do Planejamento, o reperfilamento da rua Vidal Ramos, próxima ponte do Rio Canoinhas e da Praça Emiliano Abraão Seleme. Indicação número 101/2022, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria de Planejamento, o reperfilamento da rua Guilherme Pruste, trecho entre o Via Atacadista e o Hotel Flex. Indicação número 102/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, a recomposição do bueiro próximo ao completo, deve ser complexo turístico Zavares, na localidade de Barra Mansa. Indicação número 103/2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria de Planejamento, estudo para a construção de uma área coberta na escola Frei Fabiano Gazinski, bem como que sejam verificadas as condições dos muros da escola. Era o que continhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Marcos Homer. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, boa noite, funcionários da casa e público que nos assiste.
As duas indicações que nós trazemos aqui para essa casa são referentes à pavimentação asfáltica. São trechos que têm muitos buracos, então não adianta simplesmente pedir um tapa-buraco porque o outro vai se abrir na sequência e outro na sequência, então não tem o porquê de fazer um serviço paliativo. Então, por isso que a gente solicita a recomposição, isso é recomposição mesmo, pegar todo aquele trecho e refazer, porque se for ficar tapando o buraco, vai se abrir um na sequência do outro. Os dois trechos estão bem complicados mesmo, principalmente em frente ao via atacadista, que tem um buraco bem grande ali, então a roda chega a cair inteira no buraco, está causando prejuízo. 2 moradores já me procuraram ali porque estragaram a roda ali, então seria interessante aproveitar que vai ser feito, bom, no que nos disseram, ia ser feita uma contratação de massa asfáltica, já em pensar em fazer um reperfilamento de todo esse trecho e não simplesmente um tapa-buraco, porque o tapa-buraco vai ser a solução para agora, mas não para o problema em si. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão presentes aqui na Câmara de Vereadores e também as que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de uma forma muito especial saudar o ex-vereador, ex-vice-prefeito da cidade de Canoinhas, nosso amigo Wilson Pereira, que na tarde de hoje, juntamente com a vereadora Tati Carvalho, nós estivemos na escola Frei Fabiano Gadzinski e a indicação número 103, ela acaba relatando o que nós vimos na escola na tarde de hoje. O motivo que nos fez irmos até a escola Frei Fabiano Gadzinski, no bairro Cristo Rei, foi levar a boa notícia, levar a boa nova da emenda parlamentar, então, do deputado Valdir Cobalcini, de R$300 mil para a construção de um espaço coberto para que os estudantes da escola Frei Fabiano Gadzinski pudessem, então, fazer atividades recreativas, desportivas, porque a escola ficou muito bonita, professor Osmar Oliskovski. No entanto, não existe um espaço adequado para que os alunos possam fazer as atividades, espaço coberto. Porque quando tem sol, quando tem chuva, isso não pode ser um empecilho para que as crianças fiquem sem um espaço adequado para as atividades. Então, hoje, eu, vereadora Tati e Wilson, enquanto assessor parlamentar do deputado Cobalcini, estivemos na escola porque esta emenda parlamentar, ela foi solicitada por mim e pela vereadora Tati Carvalho, lá em fevereiro, quando nós viemos aqui, presidente Gil Baiano, e falamos da visita à escola Frei Fabiano Gadzinski, falamos inclusive que não é o papel do vereador de ficar buscando recursos. O papel principal do vereador é fiscalizar e legislar. No entanto, nós utilizamos dos contatos que nós temos, e todos nós aqui temos, em Florianópolis, em Brasília, para angariar recursos para auxiliar, então, o nosso município no desenvolvimento de alguma área. E não é fácil, vereador Vilmar Sidowski, conseguir um recurso. A gente já tem falado sobre isso, né? Como nós não temos um representante da região, nós ficamos, então, solicitando emendas parlamentares e o deputado Cobalcini, então, nos agraciou com essa emenda de bancada de R$300 mil. E nós fomos lá e nós verificamos que o muro da escola está torto e está para cair, né? Não sou engenheira, mas por isso estamos solicitando alguém da Secretaria de Planejamento. E nós vimos também, vereadora Tati, que faz divisa com a escola um terreno que também, segundo a diretora Ana Cláudia, é da prefeitura. Então, talvez, e o que nós estamos pedindo, então, na indicação 103, é que o prefeito em exercício, William Godoy, juntamente com a Secretaria de Planejamento, vão até a escola, determine que a Secretaria de Planejamento envie um engenheiro até a escola para ver se o melhor espaço é o espaço que nós já havíamos conversado, que fica ao lado da escola, ou que seja utilizado esse terreno baldio, que não é um terreno grande, para que esta quadra
professor seja construída, então, nos fundos da escola. Vimos que este muro está com uma cratera aberta na frente, inclusive chamamos a diretora porque tinha algumas crianças com a cabeça no buraco lá do muro, seríssimo essa situação. E vimos a olho nu o muro da escola, vereadora Juliana Maciel, tortíssimo. Não precisa ter uma formação em engenharia civil para ver que aquele muro lá está precisando de uma intervenção. Então, a nossa indicação é para que a Secretaria de Planejamento envie funcionários até a escola para ver o melhor local para a construção desta área coberta para atividade desportiva dos alunos da Escola Frei Fabiano Gadzinski, utilizando esse recurso, então, de R$300 mil, uma emenda parlamentar do nosso deputado Valdir Cobalcini. E não é de hoje, não é da semana passada, não, que essa emenda foi solicitada e que já veio o recurso. Essa emenda foi solicitada por nós lá no mês de fevereiro e teve toda a tramitação e agora, então, está ok, apta para licitação. Por isso que nós podemos anunciar. Era isso, senhor presidente. Não tem alguém inscrito, eu usaria a palavra, presidente. Primeiro, vereadora Zenilda, a gente fica muito feliz, de verdade. A gente que teve a vida inteira trabalhando com crianças e sabe da importância de uma área coberta, mais nesse calor de hoje em dia, que parece que quanto mais perto, mais calor está tendo. E as crianças estar direto no sol é quase impossível fazer a prática de educação física e outras atividades que possam, nesse espaço, ser utilizadas. Então, ali, esse espaço da Frei Fabiano Gadzinski, nós precisamos ver, vereadora Zenilda, porque faz 3, 4 anos que foi inaugurada a escola. Então, de repente, a empresa, não sei qual é a garantia que ela deu desse muro, né? Como a gente fala, eu sou professor, quando fui lá vistoriar, eu tenho uma visão de professor e não de engenheiro. Os engenheiros que vistoriaram e que deram o aval, aquele famosa questão do fiscal que nós debatemos na semana passada, a gente disseram que está tudo ok, mas acho que é possível, quem sabe ainda, nós buscarmos uma reparação junto à empresa que fez esse muro para que ela faça o reparo ainda a tempo. Ali é um problema sério, porque é um problema de banhado, né? Tem uma área ali, não sei se dá para construir em cima, é um problema bem sério. Nós queremos agradecer ao Cobalcini, né? Cumprimentar o nosso amigo e ex-colega aqui da Câmara e presidente da Casa, Wilson Pereira, que o representa, e dizer que nós estamos felizes, porque temos agora a quadra do Frei Fabiano, que era uma das últimas escolas municipais que não tem um quadra coberta. A Barra Mansa, agora a escola nova precisa, o Reinaldo Krieger e o Ney Pacheco de Miranda Lima, com emendas do deputado Arcide Matos, para serem construídas, e aí todas as demais estão tendo, apesar de algumas delas estarem precisando de reformas, que é o caso que a vereadora Tati Carvalho trouxe aqui da escola Gertrudes Miller, não sei se até agora foi resolvido, também a questão da escola Maria Isabel de Lima Cubas, foi tema de um trabalho, de um debate trazido pelo vereador Homer, que também está lá, desde aquela ventania que teve, não sei, faz 1 ano, 2 anos atrás, ainda está lá o ginásio, a quadra coberta, ainda com deficiências. Então, a gente quer cumprimentar e agradecer ao Cobalcini por essa verba, e a senhora vereadora Zenilda, que foi lá junto pedir, e se não pede, não vem. Se não pede, não ganha. Então, nosso agradecimento, eu acho que eu agradeço em nome de toda a população do bairro Cristo Rei, que há tempo precisava e pedia por essa melhoria na unidade educacional. Também quero falar sobre a minha indicação, que é lá na Felipe Schmidt, entre a localidade Felipe Schmidt e a ponte que liga ao município de Iriniópolis, é um pedaço pequeno, é gritante a diferença da estrada no trecho município Canoinhas e no trecho
município de Iriniópolis. E tem muitas pessoas que moram na cidade, na sede do distrito Felipe Schmidt e trabalham em Iriniópolis. Professores que vão lecionar lá no Horácio Nunes em Iriniópolis, nas escolas ali de São Pascoal, e pedem para que seja feito com urgência porque está quase intransitável. Seria isso, senhor presidente. Não tem mais ninguém inscrito. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 39/2022, que altera a lei 3.678, de 1º de março de 2004. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse projeto de lei, então, 39/2021, que altera a lei 3.678 de 2004, ele dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de autorização, operação, controle e fiscalização dos serviços de fretamento escolares e extraordinários que integram, então, o sistema do transporte coletivo de Canoinhas, que são executados por terceiro. Pois bem, por que eu estou propondo, então, a alteração desta lei? Porque lá no artigo 9º, inciso 1º e 2º, ele tem alguns critérios de participação que, no meu entendimento e no entendimento da assessoria jurídica dessa Casa de Leis, ferem de uma forma muito drástica a lei de licitações. Por quê? Porque tanto no artigo 9º, inciso 1º, diz que é necessário, para participar da licitação do transporte escolar, pessoa física, que no mínimo comprove residência de 3 anos no município. E no caso da pessoa jurídica, que prove que mora no domicílio dos sócios há mais de 2 anos. Ou seja, estamos colocando critérios que acabam dificultando a participação de empresas no transporte escolar, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Então, a alteração deste artigo, ele vai dar ampla concorrência, vamos garantir ainda mais transparência, ampla concorrência, até porque a gente já viu inúmeras cenas aí no último mês, de algumas licitações direcionadas. E quando nós, então, senhor presidente, tiramos esses 2 critérios de exigência, nós estamos cumprindo o que diz a lei de licitação. O que diz a lei de licitação? Que é possível, é necessário que tenha ampla concorrência de participação. Então, eu solicito a essa Casa de Leis, então, que a gente possa extinguir esses critérios, deixando os outros como estão, mas extinguindo, então, que as empresas precisam estar no domicílio há 3 anos ou pessoas físicas há 2 anos. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo, quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 39/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário que efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, funcionários da casa. Boa noite especial ao público que aqui nos assiste. Eu sou Vitor Maieski, ao Zico, ao Cláudio, ao ex-vice-prefeito Wilson Pereira e a todos que nos acompanham aqui presencialmente. Requerimentos.
Requerimento número 117 de 2022. De autoria dos edis Maurício Zimmermann e Gilmar Martins, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando informar qual a intenção do governo no terreno que foi adquirido anos atrás para a instalação da Aurora, visto que existiam algumas tratativas com algumas empresas e o referido terreno não pode ficar sem utilização. Senhor presidente, fui muito questionado já a respeito desse terreno. Infelizmente, quando foi adquirido essa área, se pretendia um grande investimento naquele momento por parte do governo e por parte de toda a população se requeria que tivesse acontecido, que a Aurora tivesse vindo para a nossa região, promovido um maior desenvolvimento para Canoinhas e região. Infelizmente, por N motivos, não se concretizou. Mas, na época, o então governo adquiriu essa área. E, por muitos momentos, ela foi utilizada por algumas pessoas. Foi entrado em processo licitatório, foi arrendado, até procurando se buscar alguém que quisesse implementar nessa área alguma indústria, alguma empresa que promovesse o desenvolvimento. Pois bem, por inúmeras vezes questionamos, senhor presidente, o Executivo Municipal a respeito das tratativas que existiam. E existiam ali interesse da PIF-PAF, onde fazer um projeto de expansão, o que seria muito bem-vindo para o nosso município. Existia também a Cooper Leite, com o interesse de promover ali também uma instalação e tentar trazer o desenvolvimento para a região, mas por alguns motivos que a gente não sabe bem também, infelizmente, senhores vereadores, não aconteceu. O que a gente quer com esse requerimento é buscar do atual governo qual é a intenção, qual será a utilização dada para esse bem do nosso município. O que acontece é que ele não pode ficar parado. Nossa região é uma região agrícola, ali são 27 alqueires de área de planta e, infelizmente, nesse período de safra de verão, senhor presidente, ela ficou sem utilização, até porque existiam essas tratativas com a PIF-PAF, mas não ocorreu. E o que não pode acontecer é que ele fique parado novamente. Nós temos já uma safra de inverno, a qual pode-se ter uma utilização. Se no momento não existe nenhuma empresa, nenhum projeto viável no momento para essa área, que se dê um destino, no mínimo para uma utilização para alguém plantar. Algum recurso vai ser angariado. Pode ser arrendado, pode ser feito N projetos nessa área. Então, infelizmente, volto a dizer, não tivemos êxito até o momento de nenhuma indústria se instalar nesse local. Mas que o terreno não pode ficar parado, não pode. Durante a safra de verão, eu mesmo questionei o Executivo Municipal da possibilidade de algum arrendamento, de se entrar em contato até com o próprio Ministério Público na época, nem que fosse feito um arrendamento urgente, para que não ficasse parada essa área. E a PIF-PAF e a própria Cooper Leite tinham interesse e esse negócio foi passando, o tempo passou, a safra de verão passou também e ninguém fez a utilização. Aí o que acontece com o terreno sem utilização? Cria-se mato, aumenta-se o custo para você limpar o terreno novamente, para você preparar ele com calcário. Existe toda uma programação para uma safra de grãos. Então,
ainda está em tempo. O que não pode é o nosso município ter um bem, tamanho bem, vereador Zenilda, né? E ele ficar parado. Se realmente não existe hoje uma utilidade que seja a nível industrial, a nível comercial, que se pense num projeto a nível do agronegócio, nem que seja para matéria-prima produzida no nosso município. Que achem a forma, achem o projeto, achem a forma da utilização e que realmente venha pelo menos algum subsídio para a nossa prefeitura e que possa, assim, daí ser dado um uso devido do dinheiro arrecadado pelo arrendamento dessa área. Então, essa é a nossa solicitação, que se não existe nada, que se corra de atrás e ver qual é a intenção. Se de momento não tem, vereador Marcos, então vamos arrendar. Tenho certeza que são inúmeros produtores que têm interesse. Uma área nobre, uma área boa, mas se ficar sem utilização, daqui um pouco até o valor arrecadado por um arrendamento vai ser menor. E um terreno desse tamanho não pode ficar parado. Essa é a nossa intenção. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Maurício, só para contribuir com a discussão, a Cooperleite ainda tem interesse no terreno. Eles ainda possuem interesse, até tive em conversa com eles no final do ano passado, eles querem montar, sim, né, o centro de distribuição deles. Hoje a Cooperleite conta com mais de 400 filiados, né, então é um giro gigantesco. E durante todo esse percurso, todas essas tratativas, mais se afastou do que aproximou, né? E eu acho assim que qualquer tipo de investimento, a gente tem que tratar ele com muito carinho, porque pense, vai ser um investimento para mais de 9 milhões, que a gente sabe, né? Inicial para mais de 9 milhões, ele me passou todos os orçamentos do que eles pretendem, que eles vão iniciar primeiro com um projeto básico, depois eles vão ampliar. E você pensar que vão ser 10 milhões ali, que depois vai se converter em 20, 40, 50, que poderiam estar no nosso município e que, do jeito que está indo, vai ser instalado em outro município, né? Então, como o vereador mesmo falou, é uma área nobre. Se fosse só para plantar lá, né, distribuir, digamos, faz um acordo lá, essa área, parte da produção poderia voltar para a merenda escolar dos alunos, né? Então, você já pensou? Então, as possibilidades são inúmeras. Tem até instalação elétrica lá já, né? Já foi feito até investido, o município investiu nessa área já. Então, é um dinheiro que está parado ali. E durante as tratativas, não houve uma contrapartida. Isso eu posso te afirmar, vereador Maurício, que eles colocaram muitos empecilhos. Eu acho que quando a gente quer atrair investimento, a gente tem que pegar essas pessoas no colo e tentar fazer, senão a gente vai começar a perder. Então, Canoinhas virou a cidade do Latinha, né? Latinha indústria, Latinha, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, às vezes, por causa de um empecilho pequeno ali, imagine um investimento de 10 milhões, 400 famílias aqui da nossa região, que vão ter que levar o leite deles lá para Irinópolis. Pense, sendo que poderia estar aqui no município. Então, é muito importante ter o requerimento, vereador Maurício. Eu acho que não só você, quanto a população inteira de Canoinhas quer saber o que vai ser feito com esse terreno, porque são, como o vereador mesmo falou, são 27 hectares. Se você for colocar no 30, 40 mil de arrendamento ali, conforme a cultura, seria um bom retorno para o município, para tentar tirar pelo menos um pouco do que já foi investido. Parabenizo mesmo o vereador Maurício e dizer que a Cooperleite está aberta ainda a conversação. Só que tem que a pessoa querer ouvir, né? Seria isso. Não, é isso, vereador. Na verdade, o meu interesse maior é que a área não fique parada. Porque uma área nobre dessa são 27 alqueires, não hectares, alqueires de planta, mais uma área de reserva. Então, talvez não seja para uma única indústria. Você tem ali um espaço que pode acomodar muita coisa, né? Então, se for preciso fracionar, que se fracione. Mas nesse primeiro momento, que ao menos se dê um destino, um contrato para uma safra de inverno, se em questão de meses não se existir nada, uma safra de verão, mas e assim a coisa vai acontecendo, até que nós tenhamos uma coisa sólida, concreta, que realmente venha trazer o bem para a nossa população. Senhor presidente, com a palavra.
Vereador Maurício, acho que a sua colocação é excelente. Eu vou responder um pouco pelo como eu assumi a pasta por um período e esse foi passado por mim, essas duas empresas. Infelizmente, como o senhor falou, a gente tentou fracionar a área junto com a Cooper Leite. A Cooper Leite hoje ela tem 2 porém, ou na época tinha 2 poréns. Primeiro, uma parte ela queria usar para criadouro, e isso a lei não permite, é quase um fomento. Então a lei não permite, a não ser que seja para industrialização mesmo. Como seria o primeiro projeto deles, que era a fábrica de leite, e depois foi mudado para tentar ainda doar para eles 7 alqueires, se não me falha a memória, para eles montarem a fábrica de ração. E assim, sucessivamente, ia se aumentando e se ampliando conforme fosse fazendo. Eles têm algum problema de negativas, que eles estavam arrumando na época, né? Até o momento que eu pedi exoneração do meu cargo da Secretaria de Desenvolvimento, eles não tinham trazido, pelo menos até a minha pessoa. Pode ser que tenha tido algumas conversas direto com o prefeito ou direto com outra pessoa. O secretário Célio, que era da Agricultura, participou sempre dessas reuniões. Ou a assessoria jurídica também. Isso da parte da Cooper Leite. É uma pena, que nem o vereador Rome falou, porque é uma cooperativa que traria diretamente, seria 30 empregos, indiretamente são todos os fomentados. Que nem o vereador Rome falou, mais de 400, quem sabe, a chegar até 1.000, que é o intuito deles. É uma pena, mas eu acho que dá tempo a trazer a documentação certa. Hoje o secretário está lá para fazer esse papel, já vendo a documentação, e isso vem de encontro até com o projeto de lei que está nessa casa, da Empresa Mais, que é justamente para as pequenas e médias empresas, e não para as grandes. Mas isso futuramente discutiremos na hora certa. E da PIF-PAF também vem de encontro com o fomento, porque só que eles iam gerar mais 150 empregos. Teria que vir para essa casa de leis, teria que ser modificado alguma lei para poder fazer a fomentação dessa área. Porque eles precisam 20.000 matrizes, se não me falha a memória, criando seus porquinhos lá, né, mensalmente lá. E isso seria cair no fomento. Então, se uma empresa pode colocar as suas granjas de terminação, de criação, de ciclo completo, também um pequeno agricultor também poderia colocar. Aí que causaria a indubidade do projeto da PIF-PAF. Mas eu acho que esse da PIF-PAF deve ser analisado, porque embora estaria usando por um fomento, mas automaticamente na empresa, na sede deles aqui em Canoinhas, seriam mais 150 empregos, porque eles iam triplicar a produção deles. É de se pensar, é uma área total de 42 alqueires, 27 de agricultura, agricultável. Então tem um valor mínimo avaliado já por alguns corretores de imóveis, mais de 12 milhões de reais. Então tem que se pensar numa empresa que foi a primeira, que se não me engano foi aprovada até a doação para um financiamento para essa casa a um fomentador da BRF, se não me falha a memória, de Jaraguá do Sul, que ia fazer o criatório de ovos. No momento, para Canoinhas, só ia trazer 15 empregos. E nem o ICM ficaria aqui, porque iria tudo para a sua matriz. Então, Canoinhas não iria ganhar nada. Então, se o senhor ganhar 12 milhões de reais para 15 empregos, eu sou totalmente a favor, senhor, de fracionar a área e dar para várias empresas. Ou, numa possível negociação, abrir um leilão, que lá é uma área nobre, que nem o senhor falou, que seja feito esse leilão, e esse leilão seja revertido em áreas menores, ou então em uma área maior, mais perto da cidade, para ser feitas as incubadoras para as empresas, pequenas e microempresas poderem ser utilizadas. Ou a própria agricultura, que o senhor falou, enquanto está inerte a terra, enquanto não é feito nada, eu acho que já esteve um período arrendado. Acabou o contrato e nunca foi renovado, foram, no mínimo, eu vou chutar mais de 10 pessoas, 10 agricultores querendo arrendar, e a lei não permite que seja de última hora. Tem que abrir licitação, tem que abrir tudo como quando foi feito, se eu não me engano, em 2016, se eu não me engano. Um pouquinho logo em seguida que a Aurora falou que não viria para Canoinhas. Então, eu acho que nós devemos dar uma olhada com carinho em cima disso. Se for o caso de ser feito a concessão ou a doação de uso para PIF-PAF, eu acho que tem que tenho certeza que tem que ser refeita a lei ou feito um adendo na lei especificamente para essa empresa, porque é uma empresa de grande porte, ou então, que nem eu falei, ser talvez feito um leilão para ser revertido em vários outros terrenos para uma incubadora, que é o que Canoinhas precisa de pequenas empresas.
Era isso, senhor presidente. Todo esse tempo aí que está parado, só esse ano a prefeitura deixou de arrecadar no mínimo uns 230 mil de arrendamento para o plantio aí para o agricultor. Então, 230 mil dá para ser investido em várias situações do município. Então, enquanto fica parado, o terreno fica virando em capoeira e foi deixado de arrecadar esses recursos aí, que anualmente o valor de 230 mil reais. O importante é que tome uma decisão enquanto não tiver uma empresa com os padrões e que traga emprego e renda para o município, que seja arrendado por nossos produtores produzir aí a soja, o milho, o feijão, o trigo, enfim, o que for necessário. Eu coloco o requerimento em votação, os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 118 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem ser encaminhado ofício ao senhor Gilmar Martins de Souza, presidente da Câmara de Vereadores em exercício, solicitando a possibilidade da realização de uma sessão solene, no dia 5 de maio, para a entrega do título de cidadão honorário ao promotor Renato Maio de Faria. Senhor presidente, muito obrigada. Boa noite às colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente, aos servidores da casa e aqueles que nos acompanham de forma online. Bom, então, uma formalidade regimental, né, nos faz fazer esse requerimento à presidência da casa para que disponibilize o plenário, enfim, a nossa Câmara de Vereadores, para a realização de uma sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário para o promotor de justiça Renato Maia de Faria. E já de antemão, o convite fica estendido a todos os vereadores que participem, né, desse dia, dessa sessão solene, e também a toda a comunidade que se faça presente nesta data. Mais perto aí nós vamos trabalhar na divulgação desse dia importante também, mas hoje a gente precisa inicialmente da reserva do plenário, né, para que possa acontecer então a solenidade. Eu declaro aprovado que esse requerimento veio para mim, né? E então já está aprovado. Passamos para o próximo. Requerimento número 119 de 2022. De autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Cariotti Barbosa, superintendente regional do DENIT, manifestando apoio ao pleito da SIC, que solicitou junto ao DENIT estudos sobre locais prioritários para construir terceiras faixas no trecho de Mafra a Porto União, com o objetivo de reduzir os gargalos ao transporte e minimizar riscos de acidentes. Senhor presidente, o representante da nossa SIC, da Seção Comercial e Industrial de Canoinhas, o senhor José Savinski Júnior, esteve junto com o jurídico da FACISC, a Federação das Associações das Indústrias de Santa Catarina, junto à superintendência do DENIT, solicitando estudos para a melhoria da BR-280 do trecho Mafra a Porto União. Todos nós sabemos, e já debatemos aqui nessa casa por várias vezes, nesta nossa legislatura, sobre essa questão do tráfego na BR-280, que é bastante intenso e que precisa de melhorias. E parece que as pessoas não estão vendo. Como a SIC e a FACISC entraram nessa briga, nós só queremos reforçar todas as palavras do Dorzinho que já tínhamos feito aqui várias vezes, o vereador Homer colocou, todos nós colocamos aqui, para dizer que nós estamos juntos nesse pleito da FACISC também. Porque eu acho que se nós juntarmos todas as câmaras de vereadores e as prefeituras da nossa região, junto com a Federação das Indústrias, né, são forças maiores pedindo para que realmente as coisas aconteçam, e ficou sim da FACISC junto com a SIC, não para fazer duplicação, não vamos sonhar tão alto, mas sim terceiras pistas nos locais mais críticos,
E nós aqui sabemos, não precisa nem citar aqui, quais são os locais mais críticos que nós temos. Então, o requerimento vem no sentido de dar força a esse movimento liderado pela FACISC e pela SIC. Seria, senhor presidente. Está em votação o requerimento? Está aprovado o requerimento 119. Requerimento número 120 de 2022. De autoria do edil Fabiano Freitas, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando que encaminhe a esta casa cópia do contrato firmado entre o município e a empresa Hyperoff Limitada. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu estava hoje até pedi a casa para ver o que já tinha sido encaminhado ao rotativo, à empresa rotativa e para a prefeitura sobre essa matéria. Eu vi que os nobres vereadores já fizeram um pedido para tentar dar uns 10 minutos a mais ou a menos para o pessoal que tem o cartãozinho ou, enfim, o aplicativo. Eu acho, e a resposta dele, da empresa, eu achei um pouco invasiva, porque se mexe no financeiro, longe de nós queremos mexer no financeiro de qualquer empresa, bem pelo contrário. Só que eu acho que ela tem um pouquinho, podemos nós analisar o contrato e colocar algum aditivo, ou então analisarmos e conversarmos com a empresa de um senso, para nós fazermos um senso comum, porque hoje ela prejudica o comércio. É ao mesmo tempo que ela ajuda tirando os carros dos funcionários de perto do nosso comércio para poder estacionar, os clientes estacionar, só que do jeito que ela aplica multa em cima de multa, está atrapalhando o comércio local. Principalmente quem está indo para nossas cidades vizinhas, eles dizem, nossa, o que está acontecendo com Canoinhas? Se você for em Porto União, lá funciona. E funciona muito bem, porque eles não é uma tolerância de 10 minutos, eles te dão uma notificação e não gera multa já na hora. Muito menos multa para carteira. Então, acho que deve ser espelhado, já foi comentado nessa casa, pelo que eu vi, mas nada melhor que nós analisarmos o contrato e ver o que dá para fazer em cima dele. Se dá para flexibilizar, eu acho que é melhor. Que a população inteira hoje, se falar como chamam, não estou ofendendo, bem pelo contrário, as laranjinhas, todo mundo corre. E algumas por falta de educação, algumas que de tantas pessoas já falarem, elas ficam nervosas, não vou dizer que não, porque é muita gente em cima delas. Então eu acho que dá para nós revermos esse contrato, acharmos com a assessoria jurídica da casa, dar alguma ideia para o nosso prefeito para poder fazer um aditivo, um adendo, que possa ser pelo menos melhorado, pelo menos flexibilizado as multas, e que se possa ser pago no local de fácil acesso. Não hoje onde ele está, que eu já vi um deficiente, infelizmente, um cadeirante, sendo mais exato, que não conseguiu subir a rampa, que é muito íngreme do local do imóvel onde ele está hoje. Que também é outra parte que tem que se rever, porque tem que ter um acesso ao cadeirante, tem que ter acesso ao deficiente físico. Então, esses dois pontos que eu acho que dá para nós revermos, analisarmos a casa inteira, com todos os vereadores, e principalmente a parte jurídica da casa, para ver o que dá para fazer em cima desse contrato. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Bom, a questão do rotativo aqui na nossa cidade é algo que foi debate, acho que constante nosso aqui nessa casa. Até já, em alguns momentos, já até comentamos que não teve um desses vereadores aqui que não receberam reclamações quanto à forma, né, que se leva o rotativo aqui na nossa cidade. Vereador, esse contrato, ele está disponível no site da prefeitura, lá em contratos. Então, eu já fiz a leitura por algumas vezes, mais alguns vereadores aqui também. E o que a gente achou de embate, né? E que eu concordo com o senhor, é prejudicial ao munícipe, não tenho dúvida. Mas foi a forma que foi licitada na época. Se não me falha a memória, 2017, 2018, mais ou menos nessa época. O repasse, por exemplo, eu e o vereador Homer fomos até União da Vitória, né, vereador? Para conhecer o rotativo lá de União da Vitória, que é modelo para toda a nossa região. Funciona que é uma maravilha.
Mas lá, a contrapartida da empresa para o município gira em torno de 5%. Na licitação que foi aberta aqui pelo município de Canoinhas, o retorno da empresa para o município é de 25%. E aí, para fazer esse reequilíbrio econômico, porque na época, na forma como foi licitado, não dá direito aos 10 minutos para o usuário do serviço de tolerância no início do cartão. Ele dá esse direito ao final da primeira 1 hora, né? É assim que consta na legislação, é assim que constou no edital. E isso é prejudicial, com toda certeza, ao usuário do serviço. O problema é, alterar essa condição hoje, na verdade, pode ser até uma irregularidade pelo município de Canoinhas, porque foi licitado dessa forma. Então, a concorrência na época, né, as propostas na época protocoladas para, então, realizar esse serviço aqui no nosso município foi nessas condições. Na verdade, não se pensou nessas condições para o usuário lá naquele momento. E hoje o usuário, o comércio, o empresário enfrentam essa dificuldade no dia a dia por um fato mal pensado no momento da realização dessa licitação. Isso é algo que me incomoda bastante. E também me incomoda, por exemplo, alguns descumprimentos dessa empresa ao contrato. Os parquímetros, até muito recentemente, nenhum parquímetro funcionava. Eu e o vereador Homer rodamos aí várias ruas da cidade para verificar todos os parquímetros que estavam naquele perímetro aí do centro. Não tinha parquímetro funcionando. E é uma condição da licitação. Outra condição do contrato. Outra condição do contrato é a avaliação do serviço. Nós até solicitamos via requerimento que esse serviço fosse realizada a avaliação. A empresa acabou ela mesma fazendo uma avaliação. Vejam, o contrato não exigia que fosse por uma empresa especializada. Agora, pensem vocês, senhores, você mesmo apresentar uma avaliação do seu próprio serviço. É algo complexo, né? Complicado, que não traz talvez a lisura, obrigada, vereadora, necessária para se entender se esse serviço está sendo bem avaliado ou não pelo munícipe, pelo usuário. Então, isso foi uma das coisas que, vindo essa resposta, nós, salvo qualquer engano, também já requeremos para a empresa que faça a avaliação da maneira correta, né? Contrata uma empresa aí idônea e não eles mesmos avaliar o seu próprio serviço, para a gente entender se é real aquela avaliação que eles apresentaram para nós. Quase lá 80% das pessoas, que a gente não sabe quem, né, mas que responderam a eles a pesquisa, estavam satisfeitos com a forma que o rotativo opera aqui no nosso município. Só que você pega às vezes uma publicação de algum usuário ou até naquele grupo de reclamação aqui da nossa cidade, está aqui o seu Geraldo, que não vai me deixar mentir, na nossa cidade, se você for olhar os comentários, eu já vi publicação com quase 200 comentários com reclamações quanto ao serviço. Tem alguma coisa que não bate, né? Também existe condição lá no contrato para que haja o treinamento ao atendimento ao público de todas as atendentes, as funcionárias dessa empresa. Nós também devemos, nós como vereadores, verificar se isso tem acontecido. Se esse treinamento para o contato ao público ele está sendo prestado da maneira devida. Então, é difícil hoje de algumas situações serem alteradas nesse contrato. E eu repito, é algo que me incomoda profundamente. Né? A forma correta seria rescindir mesmo esse contrato e começar do zero. Só que para isso a gente precisa verificar se há o cumprimento dessas condições. Como eu já apontei para vocês várias condições que, a meu ver, não estão cumpridas da maneira devida, da maneira contratada. Mas alterar hoje essa questão, fazer esse reequilíbrio econômico é difícil, pelo sentido de estar trazendo um prejuízo naquele momento, naquela abertura de licitação.
Porque aí você não deu essas condições para os outros concorrentes da época. Isso pode gerar um problema grave aí para o município no aspecto jurídico administrativo. Então, também pactuo dessa inquietude, e a gente tem que caminhar pelos moldes que a gente consegue efetivamente fazer. Penso que se eles não estão cumprindo o contrato, aí sim nós temos motivo que, não meu ver, seria a única forma de rever essa condição do rotativo, era seguindo o caminho da rescisão contratual, desde que não fossem cumpridos os objetivos, né, dessa contratação, porque alterar eu vejo um caminho, na juridiquez da coisa, um caminho meio nebuloso para que isso acontecesse. Quanto à regularização, foi um pedido nosso, meu, da vereadora Tati, do vereador Homer e da vereadora Zenilda, que pudesse ser feito pelo aplicativo do celular. Hoje tem como regularizar a notificação pelo aplicativo, mas concordo com o senhor vereador, o espaço precisa ter acesso à pessoa com deficiência, ao cadeirante, ele tem que poder, querendo ou não, hoje é uma prestação terceirizada de um serviço público, está explorando um serviço de estacionamento das vias públicas do município. Então, tem que ser de acesso a toda e qualquer pessoa. Então, vejo que é um debate muito importante para o nosso município e nós devemos fiscalizar com todas as nossas forças esse contrato para que, no descumprimento, então, das condições que lá foram pactuadas, a gente consiga, então, benefícios aí. O que o contrato permite no decorrer do tempo, pelo menos em que eu sou vereadora, a gente tem solicitado para a empresa, algumas coisas são atendidas, outras, a maioria, as mais importantes, infelizmente, não. Mas vamos fiscalizar o que nos cabe e se a gente achar motivo aí para rescisão desse contrato e tentar licitar de uma forma que realmente adeque à realidade, à necessidade do canoense, do empresário, do usuário do serviço, da pessoa com deficiência. E acho que esse é o caminho que a gente deveria tomar, né? Mas é uma pauta muito importante, já muito debatida aqui nesta casa e que merece a nossa atenção com toda certeza, que é uma inquietude que incomoda no dia a dia daquele usuário que vai lá no centro da nossa cidade e precisa utilizar do espaço para estacionar. Ao mesmo tempo que traz o benefício de você ter vaga próxima aos locais, mas nós queremos esse benefício com a comodidade, qualidade, eficiência que o serviço público deve ser prestado. Com certeza, vereadora. Né? Praticamente a senhora falou tudo, na verdade, tudo que tem que ser feito. Mas como mesmo a senhora falou que, no mínimo, a senhora citou 3 irregularidades, por isso que é de importância. O contrato está aqui nessa casa. Dá para pegar no site de transparência da prefeitura, como dá para pegar qualquer outro contrato que tem lá dentro, outras estações, dá para pegar tudo. É uma forma só de formalizar. Por isso o contrato, eu quero que a prefeitura mande para nós esse contrato e quero que a empresa veja isso. Para depois nós pegarmos, como sempre falo, uma das melhores coisas é ir em loco e ver a verdade, a veracidade dos fatos, e se tiver irregularidade, tem como mexer no contrato. Com danos à empresa ou sem danos. A intenção não é machucar nenhuma empresa, a intenção não é bater nenhuma empresa, mas que ela venha de encontro com os munícipes de Canoinhas. E que nem a senhora falou dessa pesquisa, com certeza se a prefeitura, a Câmara, nós vereadores promovermos uma pesquisa, a imprensa promover essa pesquisa, com certeza não vai ser o mesmo resultado. Tenho certeza absoluta. A senhora falou as palavras certas, no momento certo. Tenho certeza que mais da metade da população está totalmente contra, porque é uma coisa que prejudica. E o comércio, 100% contra. Eu andei as ruas perguntando no comércio para ver o que as melhorias, e a primeira coisa já era essa. Mas para não dialogar muito esse assunto, eu acho que é um requerimento simples, e é só que é uma matéria muito profunda para a gente ficar aqui debatendo, sem ter o jurídico junto e com os senhores e os senhores vereadores, e talvez a população fazendo essa pesquisa para nós sabermos bem, de fato, qual é a realidade, para daí podermos conseguir tomar uma atitude. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não gostaria de me alongar, mas como eu estou vendo que a gente está com bastante participação, inclusive nas redes sociais, a esse assunto, então seria importante explicar de uma maneira mais clara que
a modalidade que foi feita a licitação ganharia a empresa que desse a maior porcentagem para o município, né? Então, desse modo, de certa forma, e eu vou falar isso aqui com grande convicção, a multa virou uma maneira deles arrecadarem dinheiro para poder pagar para a prefeitura. Então, a gente perde a arrecadação porque a pessoa deixa de frequentar o comércio para ganhar arrecadação. Então, a gente cobre o pé e descobre a cabeça. Já começa aí o problema. Em Porto União, União da Vitória, nós ouvimos da boca do prefeito que ele disse assim, ó, a gente colocou uma porcentagem pequena para nós não se incomodar. Essa foi a palavra que ele falou. Então, eles ganham e a gente pode cobrar bastante deles. A cobrança deles é grande, por quê? Porque eles têm uma proporção muito grande de lucro. Se eles tiverem uma margem pequena de lucro, a gente vai poder cobrar menos deles, certo? Então, na visão do executivo de lá, quanto menor fosse a porcentagem, menos eles iriam se incomodar, porque eles iriam ter um serviço de qualidade. Porque o importante para o município não é quanto que arrecada no rotativo, é a regulamentação das vagas de estacionamento. Isso daí, uma visão, inclusive, muito privilegiada, que eu com a vereadora Juliana até ficamos impressionados com a visão que eles tiveram da questão do rotativo. A gente aqui teve a visão contrária. Nós quisemos lucrar na concessão e não pensamos no serviço, né? Se existe tempo para corrigir, vamos tentar corrigir. Uma outra questão que a gente observou é que na lei previa os 10 minutos, mas não especificava. Daí no contrato se colocou 10 minutos após 1 hora de utilização. Então, foi atendido, o contrato atendeu a lei, mas atendeu à vontade daqueles que o fizeram. Então, é um outro ponto que a gente tem que observar, aproveitar que a gente está levantando o tapete e está na hora da gente varrer muita coisa, né? Eu acho que está lá embaixo. Então, já vamos prestar atenção nas letras miúdas, né? Que foram elas que, infelizmente, colocaram canoinhas nas páginas de alguns jornais aí, então é melhor que a gente preste mais atenção nessas letras miúdas. E muito importante, e eu creio que se está na hora da gente debater, da gente rever muita coisa, vamos rever nisso daí que afeta o bolso do cidadão, porque para muitos hoje R$20 é o dinheiro que eles têm para ir e voltar a semana toda no trabalho, então é bem complexo isso daí. Seria isso. Senhor presidente, cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, quem nos acompanha através das redes sociais, boa noite a todos. Complementando toda a discussão e de extrema importância e que afeta quase a maioria da população no dia a dia, nós temos aí 4 documentos importantes. Uma lei que iniciou esse processo, uma licitação, posteriormente um decreto, e daí nesse decreto é que ele concede 10% após 1 hora, e 10 minutos após 1 hora, e por último o contrato em si entre duas partes, que é a prefeitura e a empresa que venceu a licitação. Então, há um emaranhado de documentação que é bastante complexa para ser analisadas, avaliadas e regulamentadas de outra forma. Porém, teria que ter uma negociação com a empresa. Toma lá e dá cá, fazer algo que se pudesse negociar com ela. Talvez o município encaminhasse um projeto de lei com uma renúncia de receita, né? Talvez esse seria uma solução, e daí em contrapartida cobrando o 10% no início. Seria uma partida. Eu estou trabalhando nesse assunto já há algum tempo, mas não chegou-se ainda um veredito até. Esse requerimento, na época, uns 30 dias atrás, um pouquinho mais, foi eu que trabalhei ele nesta casa, com a contribuição de todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Então, seria talvez uma das soluções, mas ainda precisa ter certeza que a legislação vai nos realmente amparar dessa forma, né? O que ficou vazio, e aí eu entendo nessa resposta o que o vereador comentou aqui, o vereador Fabiano, que é a regularização através do aplicativo. Tá, você teve uma irregularidade, você foi notificado da irregularidade e você quer regularizar. Por que o aplicativo não pode fazer? Então, o que veio ali
é muito fraco. Né? Mas muita gente não sabe fazer isso, sabe? Muita gente não sabe fazer isso, sabe? Então precisa-se fazer de uma forma. Mas você pede para a moça ver se ela faz. Não faz. Isso. Ela não faz. Eu com o meu aplicativo até consigo, certo? Mas a menina que trabalha lá, né, ela não consegue fazer. Então, são fatos que precisam ser discutidos. Eu estou olhando assim que talvez se o município fizesse uma renúncia de receita, através de um decreto de lei, quem sabe conseguiria fazer essa barganha, mas eu não sei, não vou afirmar isso. É uma coisa bastante complexa e com certeza tem que ter alguém da área jurídica extremamente entendedor disso para ter certeza de que isso é possível. Mas não consegui até agora achar um outro caminho que pudesse mexer nessa situação. Mas, enfim, coloquei essa situação porque ela é um amaranhado de documentos que são 4. 4 documentos. Uma lei, uma licitação, um decreto e um contrato. O decreto, o prefeito pode até fazer algumas alterações, mas com relação à licitação, com relação ao contrato, são coisas bem difíceis de ser feito qualquer alteração neles. Obrigado, presidente. Está em votação o requerimento 120. Está aprovado. Requerimento número 121 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização a Natália Pereira, estudante do IFSC, Campus Canoinhas, que foi selecionada para o intercâmbio nos Estados Unidos, pelo programa Jovens Embaixadores 2022. Natália é a única catarinense na lista, que contém apenas 50 estudantes da rede pública do país. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Bom, a Natália, então, eu não me recordo porque não era vereadora, mas talvez o vereador Vilmar se recorde e os demais vereadores que estavam nesta casa no ano 2018, se não me falha a memória, mas a Natália foi vereadora mirim, também foi presidente do Grêmio Estudantil do IFSC e, pensem, a única catarinense selecionada para fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, no ramo da engenharia de alimentos, se não me falha a memória, foi a Natália. Então, aqui do nosso campus canoinhense, e penso que é orgulho para nós, né, que os nossos jovens, então, e especialmente ela, esteja representando tão bem Canoinhas, o Planalto Norte e Santa Catarina. Então, só 50 jovens selecionados no Brasil, e a Natália foi uma dessas meninas. E penso que merece, né, toda nosso agradecimento, enfim, e parabenização pela conquista dela, que também é uma conquista canoinhense. Senhor presidente, Com a palavra. eu gostaria de pedir para assinar junto. A Natália foi minha afilhada quando ela foi vereadora nessa casa, foi em 2017, e foi no ano que nós implantamos aqui a Câmara Mirim. E então gostaria muito de assinar e parabenizar por ter lembrado desse fato, porque realmente ela é merecedora, né? Ela ser a única canoinhense a estar inclusa, né, em toda essa... Então é um motivo de orgulho para Canoinhas e para todos nós. Parabenizar ela e os pais delas, que sempre vinham nessa casa e acompanham ela na época que ela era vereadora. Obrigado, presidente. Muito bem. Já mais do que merecido, uma dedicação dessa e ser escolhida não é por acaso, né? Demonstra sua capacidade mesmo. Está em votação o requerimento 121. Está aprovado. Requerimento número 122 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, que requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra,
solicitando que sejam realizados os trabalhos de limpeza e roçada nos canteiros da BR-280, nas proximidades do portal de entrada da cidade. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 122. Requerimento número 123 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando a substituição do poste sem numeração nas proximidades da residência do senhor Saulo Volk, na localidade do Salto da Água Verde, próximo do término da rua João Miller. Discussão. Coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento 123 está aprovado. Requerimento número 124 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. Letra A. É possível a concessão do prédio da Escola Isolada de Barra Mansa? B. No caso positivo, quais seriam as exigências para que a comunidade a requisitasse? Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador. essa é uma daquelas escolas que o município herdou, né? Uma herança quase que maldita, né? Porque mais se incomoda do que tem lucro com elas. E lá na comunidade, eu estive lá, conversei com o Cristiano, e eles me comentaram que existe o interesse da comunidade em tornar um centro de velório. É uma escola isolada, uma sala única, então não tem condições de fazer algo muito grandioso ali. Porém, que a comunidade em si não tem um centro de velório. Eles velam as pessoas no pavilhão da igreja e até não fica a situação fica meio ruim, né? Misturar as duas coisas ali. Eu sei que ainda existe esse costume, porém é bom separar as coisas, e eles demonstraram um interesse muito grande em pedir esse prédio para transformar num centro de velório. Com isso, eles vão ter o espaço realmente apropriado para eles se despedirem dos seus entes queridos, e o município também vai ter mais olhares cuidando de um bem, né? Essa semana passada, que a gente recebeu de reclamações de roubo, de fiação, de depredação é enorme, né? Então as pessoas acabam entrando nesses prédios que se dizem abandonados para retirar a fiação. Se não encontram fiação ou algo de interesse, eles acabam vandalizando. Então gera todo esse tipo de problema, e eu creio que se a comunidade estiver utilizando esse espaço, além de ajudar a comunidade, vai ajudar o município, que vão ser mais olhos para ficar cuidando desse patrimônio aí que é do nosso município agora, que está sendo concedido ao município, né? Que ficou para o município. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, vereador Homer, que numa reunião nossa das comissões, nós possamos discutir junto com as vereadoras que entendem, operam a lei, até para a gente tomar uma posição e solicitar que o executivo tome uma posição sobre todas as demais escolas do interior. Quando secretário de Educação, eu fiz essa solicitação várias vezes e digo que fiquei decepcionado porque não fui atendido. Porque o que acontece é o seguinte: essas escolas, o que acontecia, o proprietário do imóvel, do terreno, cedia um pedaço lá para ser feita a escola para a comunidade. Claro que a gente sabe que não sai uma escritura de um terreno rural que não sei quantos metros quadrados tem que ter. E às vezes as escolas não têm os metros quadrados suficientes para que saia uma matrícula para essas escolas. Conversava muito com a colega Rosimari Blaca, que ela cuidava dessa questão na Secretaria de Educação por muito tempo. Ela é muito cuidadosa, muito eficiente, e a gente trocava muitas ideias de que maneira a gente poderia fazer isso. Porque tem algumas localidades, vereador Homer, que fica até feio para a secretaria e para o município, que a escola está abandonada, feia, desmontada, uma coisa assim, bem
constrangedor se você for ali numa festa na escola, na localidade de Sereia, bem em frente à igreja da Sereia tem um meio prédio desmontado, e eu sugeri para que essas escolas fossem doadas às comunidades, para que a associação de moradores, para que fosse usado como associação de morador, centro de velório e tudo mais. E numa localidade que é o Rio da Areia de Baixo, Santo Antônio, ali a comunidade tomou a escola, a gente junto, não teve a parte legal ainda. Eles pegaram a escola, transformaram no centro de velório, no centro de reuniões dele, ficou uma coisa muito, muito legal, bem, só que não tem legalidade nenhuma ainda. Então precisa que nós conversamos juntos, porque tem escolas que estão pessoas morando. E aí a pessoa está lá 10 anos, 15 anos morando. Outras escolas estão abandonadas. Outras, que é o caso da de Bonetes e a região pro outro lado do Rio da Areia de Baixo, como é que é ali? Rio Pretinho, que a comunidade fica lá abandonada, de repente vem famílias de fora, pessoas que não sabem qual é a procedência deles, vem morar no meio da comunidade e as pessoas ficam espantadas, porque de repente uma pessoa de fora, pode vir até pessoas de má índole. Então nós precisamos sentar todos nós juntos, e eu peço um favor, se nós pudermos fazer um dia, nos ajudar, para que a gente faça isso e chame o executivo aqui, para que tome uma providência, para que todas essas unidades aconteçam. A mesma coisa, uma coisa padrão. Então, só para completar, a questão lá da Barra Mansa, é a mesma coisa. Em Barra Mansa são 3 problemas. Nós temos uma escola nova que não tem quadra coberta, é uma das escolas que tem quadra coberta. Tem a escola menos nova, que foi construída no governo Orlando Krautler, que está lá, foi feito e muito mal feito, desmontando, tudo caindo. E temos a escola que é das nucleadas do governo estadual. Então lá é bem complicado mesmo. Mas seria isso a minha colocação. Está em votação o requerimento 124. Senhor presidente, só uma palavra. Com a palavra, vereador. Só complementando, talvez para título de curiosidade, com muita estranheza, quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, infelizmente o nosso município não tem um levantamento, não tinha um levantamento do que tem de sua propriedade, de sua posse. Entre transcrições antigas, matrículas antigas e atualizadas, obviamente, nós descobrimos mais de 800 imóveis em Canoinhas, pertencentes ao município. E mais 100 e poucos que são do Estado, que foram passados, que não foram revertidos, e alguns que já estão ocupados por familiares, que deveria fazer um pente fino e regularizar, já que já estão lá morando há muito tempo, e regularizar essas outras áreas também. São áreas assim que já estão totalmente tomadas, que já foi doado e ainda continua no nome do município. E algumas que não estão no nome do município. Talvez justamente por causa que o vereador professor Osmar falou, que hoje no interior precisa no mínimo 30 mil metros para sair a matrícula. Senão, infelizmente, não sai, não tem como sair. Então, talvez essa seja uma delas. Então, teria para fazer uma matrícula ou uma lei, que não sou jurista, para poder fazer a regulamentação desses imóveis com menos de 30 mil metros no interior, que é a área rural que se chama, né? E também poder fazer o acompanhamento, ou quem sabe, a continuidade desse trabalho, que eu acho de suma importância, que foi feito até uma licitação, mas a pessoa que ganhou, a empresa que ganhou de São Bento, não veio fazer o trabalho, teve que ser desclassificada, porque ela não usou, para fazer tudo um georreferenciamento dessas áreas. Que aí seria mais fácil até a gente olhar pelo computador e ver quais são os terrenos que são no município, ver o que dá para ser doado, ver o que tem para regularizar, pelo menos. Aí sim nós saberíamos definitivamente o que Canoinhas tem de imóvel ou de terreno rural em seu nome. Está em votação o requerimento 124. Está aprovado. Requerimento número 125 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, solicitam que seja encaminhada moção de agradecimento ao deputado estadual Valdir Cobalcini pela destinação da emenda de R$300 mil para o município de Canoinhas. Está
Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que está aqui presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Como a vereadora Zenilda falou anteriormente, hoje nós tivemos a alegria de estar em uma escola aqui do nosso município para anunciar, então, essa verba que vem do deputado Cobalcini, que é uma emenda de R$300 mil. Eu aproveito, então, esse requerimento, essa moção de agradecimento, para informar aqui para a comunidade que, além dessa verba, eu até verifiquei que o prefeito William Godoy, ele divulgou nas suas redes sociais as outras emendas, então, que eu e a vereadora Zenilda conseguimos junto do deputado Cobalcini. E aproveito, então, aqui para agradecer também a essas outras emendas. Desde o dia 29 de novembro do ano passado, eu até anunciei nas minhas redes sociais também a emenda no valor de R$75 mil para a castração. Inclusive, essa emenda já foi feito um edital de licitação no dia 8 de fevereiro desse ano. Então, essa também é uma emenda do deputado Cobalcini. Eu consegui junto da minha amiga e vereadora Zenilda Lemos e do Wilson Pereira aqui, que é assessor do deputado. Então, além desses R$75 mil para a castração e dos R$300 mil para essa área coberta da escola, desde dezembro de 2021, eu, a vereadora Zenilda e o Wilson Pereira, que se faz aqui presente, também estamos na luta por outra emenda que o prefeito William anunciou 5 dias atrás nas suas redes sociais, que é uma emenda, então, de R$500 mil para aquisição de materiais didáticos. Então, aproveito aqui esse momento, essa moção de agradecimento, para agradecer também ao deputado Cobalcini pelas demais emendas, então, que estão sendo destinadas ao município e que o então prefeito William Godoy esteve, semana passada, em Florianópolis, conversando com o deputado, para que, então, a gente possa trabalhar em cima desse valor que está entrando no nosso município. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 125 está aprovado. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar assuntos pessoais. Nenhum inscrito, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença de todos essa noite, daqueles que nos acompanharam através da internet. E nada mais vindo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 26, às 19 horas. Uma boa noite a todos.